Bom, a gente viu o present simple, né, na forma afirmativa, ok? Agora, nós vamos ver o present simple na forma negativa. Present simple, negative form. Antes de vamos ver aqui fiz um conteúdo para vocês, né, bem explicativo para o melhor entendimento de vocês. Antes de começar a ver como se conjuga os verbos na forma negativa, vamos relembrar para que serve o present simples, né? O present simples é usado para contar fatos, ações que acontecem no presente e fatos permanentes. Então, essa é a função do present simple. Agora, nós vamos falar sobre o auxiliar do. No inglês, existe o verbo to do, que significa fazer. Mas também o do é um auxiliar que complementa uma oração. Neste caso, ele não tem tradução nenhuma e seu uso é obrigatório. Aqui, onde temos aqui o verbo to do é, no caso, o verbo fazer. To, porque ele está no infinitivo. Quando ele passa para os tempos verbais, esse to é retirado. Mas o verbo do, ele pode ser usado como auxiliar, né? E neste caso, ele não tem tradução e o seu uso é obrigatório. Aí nós vamos passar agora por simple present, né? Ou present simple, forma negativa, ou negative form. Aí, ó, a conjugação dos verbos na forma negativa é muito fácil. Basta adicionar o auxiliar do e das, mais a partícula not. Então, para nós formarmos a forma negativa, nós vamos contar com os verbos auxiliares, que do e das, e mais a partícula not. Aqui abaixo tem um quadro, certo? Nesse quadro tem todos os pronomes pessoais, aqui do lado tem todos os pronomes pessoais. Temos I, you, he, she, it, we, you e they, ok? Aqui na parte de cima nós temos dois verbos, o verbo to go, que é o verbo ir, e o verbo to study, que é o verbo estudar. To, como eu já falei, é porque eles estão no infinitivo. Quando eles estão no infinitivo, eles vêm com to. Quando eles passam para os tempos verbais, essa to é retirado e ele só fica o verbo mesmo, certo? Então, aqui, olha como se forma a forma negativa. Nós colocamos o auxiliar do, mais a partícula not, mais o verbo. Então, fica como? I do not. You do not. Go, no caso, com o verbo. He does not go. She does not go. It does not go. We do not go. You do not go. They do not go. Percebam aqui que sempre no present simple, tanto na forma afirmativa como na forma negativa, as terceiras pessoas do singular, que é quem? He, she, it, eles são conjugados de forma diferente. Até aqui nos verbos auxiliares. Vejam que para todas as pessoas nós usamos do. E para he, she, it nós usamos das. Ok? Certo? E aqui no verbo to study nós vamos fazer a mesma coisa. Colocar o verbo auxiliar, mais a partícula not, mais o verbo na frente. Agora, no caso, é o verbo study, que é o verbo estudar. Aí ficou I do not study, you do not study, he does not study, she does not study, it does not study, we do not study, you do not study, they do not study, ok? Observação. Do not,
usamos, né, do not para os pronomes. Aquilo que eu acabei de falar. I, you, we e they. Então, o do nós vamos usar para I, you, we e they. E das para as terceiras pessoas do singular. Quem são elas? He, she, it. Usamos o verbo auxiliar mais a partícula not. Vamos ver exemplos em frases, certo? Temos a primeira frase. They do not want to play soccer. Eles não querem jogar futebol. Segunda frase. She does not cook very well. Ela não cozinha muito bem. Terceira frase. She does not like him. Ela não gosta dele. Quarta frase. It does not work well. Isso não funciona bem. Temos aqui mais 3 frases. We do not read newspaper. Nós não lemos jornal. You do not have children. Vocês não têm filho. They do not go out on weekends. Eles não saem nos fins de semana. Observação. Na forma negativa do present simple, o verbo que está flexionado volta à sua forma original, pois já tem os verbos auxiliares, que é o do ou das. Ou seja, vocês lembram que no present simple, na forma afirmativa, nas terceiras pessoas do singular, o verbo sofria flexões. Tínhamos até as regras, que acrescentava S, acrescentava ES ou acrescentava IES, dependendo da terminação do verbo. Já na forma negativa, se o verbo tiver flexionado, ele vai voltar à sua forma normal. Temos os exemplos aqui, ó. She lives here, né? Ela mora aqui, ou ela vive aqui. Aqui na forma afirmativa, o verbo live, que é o verbo viver ou morar, ele está flexionado, nós adicionamos S. Já quando nós passamos para a forma negativa, o que acontece? Ó? She does live here. O verbo não vai mais sofrer a flexão, o verbo volta à sua forma normal. Aqui ele já não vai mais ter o S. Por quê? Porque ele tem aqui o verbo auxiliar does. Outro exemplo. He works every day, né? Ele trabalha todos os dias. Aqui está na forma afirmativa. Perceba aqui que o verbo work, ele está flexionado, tá ok? Works, certo? Quando nós passamos esta frase para a forma negativa, fica como? He does work every day. Ele não trabalha todos os dias. Na forma negativa, o que aconteceu? O verbo não tem mais flexão. Ele voltou à sua forma normal. Por quê? Porque aqui nós já temos o verbo auxiliar, que é o das. Por isso, este verbo que na forma afirmativa estava flexionado, quando ele passa para a forma negativa, ele não tem mais flexão. Ele volta, né, para a sua forma normal. Ok?